Boa noite. Então, hoje nós estamos começando mais uma live sobre espiritualidade humana do canal Atapapo. Hoje, a nossa convidada é a Regina Furigo, Regina Paganini Furigo. É uma psicóloga de Bauru, doutora e profunda conhecedora da psicologia de Jung. A Regina já foi minha professora quando eu fiz a faculdade de psicologia, foi minha terapeuta, e já faz, no mínimo, 30 anos que nos conhecemos. Então, antes da Regina fazer uma introdução sobre o tema, ela vai falar meia hora sobre Jung e a espiritualidade, ok? Então, Regina, antes de você se apresentar, eu gostaria que cada um se apresentasse rapidamente, né? Primeiro, o Davi, só dá o seu boa noite e a gente vai caminhando. Por favor, Davi. Olá, boa noite, eu sou o Davi, sou estudante de psicologia. Ok. Agora, a psicóloga Mariângela, que é também consteladora. Pode se apresentar, Mariângela. Olá, boa noite. Que bom estar aqui, né, para falar desse assunto. Acho que é bem oportuno, né, essa fala da Regina. Ok. Eliana Laluce, psicóloga de Araçatuba, se apresenta, por favor. Boa noite a todas e todos. Eu sou Eliana Laluce, psicóloga, atuando na clínica, na organizacional e na educação. Ok. Reverendo Paulo, quer falar alguma coisa antes da Regina? Francisco, boa noite, Regina, Eliana, Davi, meu amigo, Mariângela, boa noite a todos, boa noite à nossa comunidade que já está chegando, já tem gente aqui, olha, tem mais gente do que curtida, não estou vendo nenhum coraçãozinho ainda, então vamos curtir, compartilhar a live para que mais pessoas possam estar participando aqui e nós possamos fazer uma discussão bacana, né, sobre esse assunto, Jung e a espiritualidade. Sabe que durante o curso de teologia, a psicologia é um dos temas, né? É um dos temas. Nós temos dois ou três semestres de psicologia, não lembro mais. E, de fato, assim, a parte junguiana me interessou bastante, né? Realmente gostei bastante de Jung e vou ouvir com bastante atenção aí o que a Regina tem para nos contar. Então, encerro por enquanto. E vamos ouvir a Regina. Ok. Antes da Regina se apresentar e começar a sua explanação, ela vai falar mais ou menos meia hora sobre o tema, colocar um pouquinho, fazer algumas reflexões sobre Jung e a espiritualidade. Regina, eu gostaria de te dizer que a nossa live, a semana passada, foi um recorde. Passou de 600 visualizações. Então, a gente está caminhando e provavelmente hoje eu recebi muitos retornos, né, dos convites, dos banners que eu mandei, dizendo que essa live a pessoa não perderia. Muita gente me disse isso. Então, acho que a nossa audiência, as visualizações, provavelmente hoje vai ser um dos dias de mais audiência, tá bom? Eu queria dizer também que quando eu convidei a Regina, eu convidei algumas pessoas da área da psicologia, porque eu sou psicólogo, que tem uma afinidade, um caminho dentro da espiritualidade. E eu vejo o Jung como um autor extremamente importante para a psicologia como um todo, um diferencial. Né? E eu acho que é disso que a Regina vai falar hoje. Então, por favor, Regina, se apresenta e faça suas reflexões. Nós estamos aqui te ouvindo. Por favor, muito obrigado. Pessoal, eu sou a Regina e como o Kiko falou, eu estudo Jung bem mais que 30 anos, sim. Mas isso não quer dizer que eu saiba o Jung, né?
O Jung foi um pensador dos mais brilhantes e a gente sempre diz assim, existem algumas pessoas que fazem a humanidade saltar, né, dar saltos de qualidade. O Jung foi um deles, né? Tal a sua genialidade, tal as formas como ele pensou a mente humana, o desenvolvimento da personalidade, e tal qual ele lançou uma bandeira, ele ficou uma bandeira, a bandeira do estudo da espiritualidade, né? A gente vinha de uma tradição que considerava a questão da religiosidade, a questão da espiritualidade como um tipo de infantilidade, uma projeção dos nossos pais, né, sobre figuras assim transcendentais. E o Jung veio estudar e veio comprovar que não, né, que a religiosidade ou a espiritualidade, nós mais modernamente chamamos de espiritualidade, mas o nome, o Jung chamava de religiosidade, né? Ele estudou bastante a questão da religiosidade, não da religião em si, mas da religiosidade. Ele vai dizer que o ser humano tem um impulso inato para transcender, né? Que se nós não atualizarmos isso que ele quase chama de um instinto nosso à busca de algo maior, de algo que transcenda a nossa matéria, que nós vamos eleger substitutos, que nós vamos adorar um carro, que nós vamos adorar um time de futebol, que nós vamos adorar alguma outra coisa no lugar, mas em nós essa busca da transcendência, essa busca de algo mais elevado é inato. Mesmo no pensamento científico, né, existe uma busca para além do ego, uma busca para além dessa racionalidade, para essa realidade material que nós conhecemos e que isso é a nossa espiritualidade, que isso é um fator fundamental para que a nossa personalidade se desenvolva. A nossa personalidade vai se desenvolver coordenada por essa busca do transcendente, por esse busca de um todo maior. Mas já que eu fiz uma pequena introdução, eu vou lembrar para vocês, assim que eu disser um dos conceitos do Jung, eu só vou citar, não vou ficar discorrendo sobre ele porque é muito vasto, mas o Jung é o autor do pensamento que muito se fala hoje, ainda que erradamente, mas ele é o autor do conceito do inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é a nossa ancestralidade. Todos nós, egoicamente, gostamos de pensar que nós nascemos, que o mundo começou a partir da data do meu nascimento. Não, o mundo é muito antigo. A humanidade vem se desenvolvendo há muito tempo. A consciência da nossa humanidade vem se desenvolvendo há muito tempo para nós chegarmos até onde nós chegamos. E o nosso cérebro, da mesma forma que ele não foi desprezando nada anatomicamente, também em termos de pensamento, ele não foi desprezando nada em termos de pensamento, em termos de ideia. Então, nós fomos acumulando dentro de nós toda essa herança ancestral da nossa humanidade. Tudo aquilo que nós tivemos contato com nossas mães, pais, com o trabalho, com a questão da fraternidade, enfim. Todas as vivências que são tipicamente humanas foram ficando armazenadas dentro da nossa anatomia cerebral. E
né, a seu tempo, quando nós hoje, na nossa existência, no nosso dia a dia, vamos precisando dessas vivências, isso vai, conforme a palavra dele mesmo, se constelando na nossa consciência. Isso não foi diferente com a questão do transcendente. Estudos mostram, comprovam que desde sempre o homem buscou alguma coisa que fosse superior a ele, né? Isso quase não, como uma função psíquica, né? Nossa psique teria como função, uma função previamente determinada, essa busca pelo transcendente. Essa busca pelo transcendente, eu quero que fique bem claro que independe do credo religioso que eu professo. O Jung, embora tenha estudado muito o cristianismo, né? Porque ele dizia que nós somos ocidentais e nada impactou mais o Ocidente do que a vinda do Cristo. Embora ele tenha estudado muito o cristianismo, ele se referia a essa busca do transcendente como uma religiosidade. E religiosidade na acepção exata da palavra. Religião vem de religare, tornar a ligar, reelegere no latim, tornar a ler, fazer uma nova leitura daquele todo, daquilo do qual eu faço parte, mas que quando por força do meu desenvolvimento como pessoa, como ser, eu acabo me distanciando. A civilização cobra um preço alto de nós nos tornarmos civilizados. E o preço maior que ela cobra é de nós nos distanciarmos de nós mesmos, à medida que nós temos que respondermos a papéis, respondermos a profissões, respondermos a um convívio social, e nós vamos criando, então, o que o Jung denominou de persona, ou seja, uma máscara com a qual eu me apresento socialmente. Acontece que às vezes eu acredito tanto nessa minha máscara que eu acabo me distanciando daquele ser que eu realmente sou. Ela, como toda função psíquica, a religiosidade, tanto ela pode ser cultivada em mim, a despeito da minha persona, a despeito da minha sombra, que é outro conceito junguiano, que quer dizer o mal que habita em mim, a sombra que em mim existe. Essa função psíquica eu posso tanto cultivar quanto negligenciar, né? A linguagem das religiões, e Jung estudou todas elas, embora tenha dedicado especial atenção ao catolicismo, mais especificamente ao cristianismo, né? Ela é feita através de símbolos. E ele dizia que é importante que nós rememoremos os símbolos através dos ritos, o ritual do culto, o ritual da missa, e assim por diante, para que nós, como eu já disse, mantenhamos ligadas, mantenhamos ativadas essa nossa função psíquica de religar, de buscarmos novamente nos reconectarmos a um todo. A psicologia junguiana põe em relevo a presença no âmago da psique do arquétipo de Deus, né? Arquétipo é outro termo também cunhado por Jung, que
vem a combinar justamente com aquelas ideias de inconsciente coletivo. Quem habita o inconsciente coletivo são os arquétipos, são as nossas marcas humanas registradas de vivências humanas típicas, com pai, com mãe, com irmão, com trabalho e assim por diante. Né? O Jung, só para lembrar, uma das passagens muito que eu gosto muito na vida dele, né? Ele deu uma entrevista para a BBC e perguntaram se ele acreditava em Deus. E ele disse que ele não precisava acreditar em Deus. Ele disse, I know, eu sei, né? O que isso causou uma polêmica incrível, viu? O Jung, gente, foi polêmico porque ele não media muito as coisas que ele falava e esse I know dele, eu sei, foi extremamente polêmico. O Jung dizia assim, olha, que ele não tinha mais a graça da fé, né? Que a fé é uma graça e que ele gostaria muito, que ele amaria ter a graça da fé, mas que a mente racional dele já tinha percorrido tanto, 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 que ele podia dizer, eu sei que Deus existe, né? Eu conheço. Ele não quis dizer assim, eu conheço Deus, Javé, Jeová. Ele quis dizer, eu conheço, eu chego naquilo que os gregos chamam de aporia, quer dizer, um beco sem saída, né? E a partir daí minha mente humana não vai mais. A partir daí é, é eu tenho que me curvar ao mistério. Aí sim, o mistério me toca, né? Então esse I know dele se referia a isso. O momento em que eu me curvo ao mistério é algo que é maior do que eu. Tanto é que ele vai mandar esculpir na lápide, na porta de entrada da sua casa, ele vai esculpir uma frase escrita em latim também, e quer dizer, invocado ou não invocado, Deus está sempre presente. Então, é clamado ou não clamado, Deus está sempre presente, né? E ele dizia que a espiritualidade une o homem interior ao homem exterior. É a prática da espiritualidade que une esses dois homens, né? E que a espiritualidade, né, está diretamente ligada ao que ele chama de individuação, também outro termo bastante característico do Jung. Individuação quer dizer tornar-se você mesmo. Jung dizia que a gente nasce com uma grande finalidade na vida, nós nos tornarmos nós mesmos. Mas vocês vão dizer assim, nossa, mas eu sou eu. Claro que eu sou eu. Lê do engano, né? A gente não é a gente mesmo, não. Através daquele conceito que eu falei anteriormente, o da persona, nós, para convivermos em grupo, nós precisamos desenvolver uma grande máscara, né? Nem tudo que nós temos é certo, nem tudo é louvável, mas existe um modelo socialmente aceito e nós vamos procurar a nos assemelharmos a esse modelo, mesmo que eu precise sacrificar talentos que existem em mim, curiosidades que existem em mim, porque às vezes são coisas que não são socialmente aceitáveis. Então, às vezes, eu construo uma vida inteira me distanciando cada vez mais e mais de mim mesmo, né? E o regresso para casa, voltar para casa,
é o que Jung chama de processo de individuação. Ele, embora hoje já existam estudos revendo isso, mas ele diz que a pessoa começa a voltar para si por volta de 40 anos, né? Foi o primeiro estudo dele, ele chamou essa etapa de metanoia, e significava assim, né? Olha, você já recolheu suas ilusões, você já viu que muita coisa era fantasia, e você, por outro lado, já viu que tem muita coisa certa e boa em você. Então, você começa a ficar mais em paz com você mesmo a partir do momento em que você começa a envelhecer. Hoje, já o Dr. Carlos Baiton, um indiano, infelizmente já falecido, mas que reviu isso, disse que nós temos diferentes fases de amadurecimento durante a vida, inclusive durante a infância, que a gente começa a desenvolver aspectos nossos, principalmente aqueles aspectos que não são tão relevantes ao convívio social. Mas o Jung chamou primeiramente essa fase de metanoia. E isso seria um regresso para casa. E nesse momento em que a gente regressa para nossa casa, nós habitamos, né? A nossa casa mais interna é nosso eu, é nosso self também, como ele chamava, né? Self, o si mesmo, uma instância em nós diferente do ego, né? Esse ego é muito cunhado pelo agora, pelo que está sendo exigido, pelo que é moda, pelo que é ditado, né? Então, existe uma outra instância dentro de mim, responsável pelas minhas sementes, que é muito maior. Para ficar mais claro para vocês, eu vou dar um exemplo assim, simplório, né? Mas é um exemplo que eu acho que fica muito claro. É assim, é como se nós fôssemos uma semente de laranja, né? Imaginem uma semente de laranja. Dentro da semente de laranja tem o caule, a flor, o fruto e outra semente, inclusive. E dentro da semente, caule, flor, fruto e outra semente. Assim nosso céu, né? Assim nosso eu maior, né? Eu com E maiúsculo, né? Que o Jung denominava. Então ele diz que essa busca de um eu maior durante a minha vida é quase que infrutífero, né? Ninguém vai dizer, olha, eu sou um individuado, eu atingi a plenitude, porque isso não existe. Isso é muito mais uma meta do que um alvo, né, que possa ser atingido. Mas que a gente busca sempre isso daí. E isso é muito parecido com a minha espiritualidade. Eu me busco um eu maior, um eu conectado com o cosmos, com o universo, a partir do momento que eu busco me conectar também a um todo maior, que você pode, se você estiver me ouvindo, você queira chamar de Deus, de Javé, de Jeová, do que você quiser chamar, mas você sabe do que eu estou falando. Você sabe que existe algo bem maior do que esse importante ego, né? Porque é o nosso ego que trava todas as lutas do dia a dia, todas as batalhas, etc. e tal. Mas ele, na verdade, é um mensageiro, né? A psique, então, ela está indo, só para começar a concluir minha fala, né? O Jung dizia que a psique, nosso psiquismo, é teleológico. Tele, a distância, logos, estudo, ou seja, a nossa psique é encaminhada, é endereçada, ela está
caminhando para algum lugar. Ela sempre caminha, ela está em movimento para algum lugar. Por isso, tão importante a gente prestar atenção no nosso dia a dia, com pequenos enganos, com lapsos, com coisas que a gente teima em repetir, e você fez uma vez, e fez duas, e faz a terceira, e erra no mesmo lugar. Onde é que eu estou resvalando? Onde é que eu estou? Ou, pelo contrário, né? A gente não precisa só falar em perdas, mas a gente pode falar em ganhos também. No que é que eu estou ganhando com algumas coisas que eu tenho praticado no dia a dia. Então, essa certeza, nossa psique é teleológica, nossa mente é teleológica, ela sempre está caminhando para algum lugar. E esse lugar, com certeza, tem a ver com a busca de um agregar a um todo maior, de uma reconexão, de um de volta para cá, tá? Então, é mais ou menos, grosso modo, né? Essa a ideia do Jung e da espiritualidade. Vamos só recapitular. Espiritualidade para o Jung tem a ver com religiosidade. Religiosidade tem a ver, como o próprio termo diz, religare, tornar a ligar, reelegere, fazer uma nova leitura, né? Veja bem, não é escrever tudo de novo, não, né? Não é apagar tudo também, não. É tornar a ligar. Alguma coisa que estava ligada se desligou. Reelegere, tornar a ler, né? Não significa apagar tudo, não, mas leia de novo, interprete de novo, busque uma nova compreensão, né? Então, e que espiritualidade une o homem interno ao homem externo, e que no dizer junguiano, espiritualidade e individuação, tornar-se você mesmo, tem tudo a ver com esse seu caminho, essa sua jornada, esse seu processo. Eu acho que nós podemos abrir, né, Kiko, para as perguntas, porque assim podemos ampliar nosso pensamento. Ok, Regina. O Paulo me deu um toque aqui que o meu áudio não está muito bom. Aí vocês me falam, mas eu vou, na medida que você foi fazendo a sua reflexão, eu elaborei muitas perguntas, mas a minha função aqui não é te perguntar. Mas antes de eu passar encaminhar o bate-papo para as outras pessoas, eu quero colocar só uma questão para você. E eu me lembro que eu comecei a fazer. Está me ouvindo bem, Regina? Estou super bem. Tá bom, ótimo. Eu me lembro bem, essa fala sua me remeteu a uma memória de alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer o curso de formação em Jung, né? Um curso que você propôs lá em Bauru, e eu fiz algumas etapas desse curso. E eu queria colocar uma questão, né? A diferença de Freud e Jung. O Freud, ele não foi além daquilo que ele propôs, porque ele interpretou a manifestação da religião como alguma coisa infantil, como você citou. E o Jung colocou como talvez a essência do homem seja a espiritualidade, o transcendente, né? Então, eu queria só que você reforçasse essa diferença entre Freud e Jung, aí depois a gente passa o bate-papo para as outras pessoas. Isso. Francisco, Regina, antes de você colocar, só aqui boa noite para Zezé, Heraldo lá de Lins, a Zezé é psicóloga também, de Birigui, né? Edna Jorge Ribeiro, Heloísa Juncal, Silvana de Oliveira. Tem uma pergunta aqui do Odair Bufolo, né? Se você puder estar já colocando a sua resposta ao Francisco, ele pergunta aqui: a espiritualidade de Jung é uma espiritualidade não religiosa, prescinde de uma hierarquia ou de uma meditação humana?
Depois a Heloísa pergunta aqui também como Jung interpretava a Ó, mediunidade. então vamos lá, Pode deixa eu prosseguir, Regina. responder para o Kiko primeiro. O Kiko, sim, o Freud grosso modo, hein? Porque nem é esse o objetivo, mas o Freud encarava a religião, a prática religiosa, sem se referir a religião nenhuma, mas o ato em si, como alguma coisa não muito adulta, né? O Jung veio dizer justamente o contrário, veio dizer que a questão da busca de um ente superior é uma função psíquica, é como se o nosso cérebro nascesse para isso. Ele tem por função elaborar essa busca, tá? Então, é uma diferença bastante grande entre os dois, né? Entre os dois gênios aí do pensamento, e que, inclusive, os colocou algumas vezes em lados realmente antagônicos, porque o Jung era, para o gosto do Freud, um pouco místico, entre aspas, na acepção vulgar do termo, né? Então, é isso sim, tá? Agora, a segunda pergunta, sobre a questão da religiosidade, né? Se a questão se o Jung falava numa espiritualidade sem religiosidade, é isso, mais ou menos? Eu acho que basicamente são as duas perguntas. Uma, se ele fala alguma coisa da mediunidade e se a proposta dele, se não é religiosa, então tá mais próxima da meditação. Me parece que é alguma coisa assim, mediunidade e meditação. Da mediunidade, eu vou responder para a Lolo, né? Um abraço para a Lolo, viu? Para Lolo, é assim, Lolo, o Jung ele nunca falou nada a respeito nem de espiritismo, nem de mediunidade, nem nada disso. Embora a tese dele de doutorado tenha sido defendida a partir das incorporações de um espírito realizado por uma prima sua. Na Europa, lá no começo dos anos 20, tinha uma prática muito comum de mesa branca, essas coisas todas. E o Jung foi estudar aquelas manifestações. Então, ele nunca se pronunciou sobre especificamente, que você vai ler assim, olha, o Jung diz isso a respeito de mediunidade. Você não vai encontrar na obra dele, tá? Nem a respeito de espiritismo, nem a respeito de nada disso. Embora ele nunca tenha dito também o contrário. Não, isso daí não... Não, ele dizia que essas questões são muito para além da psicologia, que isso são questões teológicas, desculpa, tá? Então, eu não tenho como te responder isso, assim, Jung diz isso, tá bom? Agora, a outra pergunta, se espiritualidade está próxima da questão da meditação, sim, está, tá? O Jung tem o Jung foi o acadêmico que mais estudou sonhos, né? Ele Só para corrigir, não é meditação, não, é mediação, viu? É mediação humana. A pergunta dele é: a espiritualidade de Jung é uma espiritualidade não religiosa, precisa de uma hierarquia ou de uma mediação humana? Eu acho que ele está se referindo à questão de... mediação. Ele escreveu medicação. Agora ele está respondendo. Agora ele está respondendo, mediação. Mediação, sim. Mediação humana, sim. Né? E a religiosidade para o Jung e a meditação. Nossa, falando tanto que até confundimos, né? E a meditação, sim. Eu acho que ele está se referindo aí à mediação no sentido de uma institucionalidade religiosa, né? Como igreja, alguma coisa assim. Eu acho que é nesse sentido, né? Porque ele pergunta
a espiritualidade de Jung é uma espiritualidade não religiosa, prescinde de uma hierarquia ou de uma mediação humana, né? Porque quando você vai, por exemplo, na igreja, numa igreja católica romana, uma igreja anglicana, tem a figura do padre, tem a figura do reverendo, ou nas igrejas protestantes, do pastor, e assim vai, né? Então você teria essa mediação, e aqui ele está prescinde dessa mediação. Pronto. Prescinde dessa mediação, sim. Não tem necessidade de haver essa mediação. É muito mais um contato que você pode fazer diretamente com um todo maior. Mas deixa eu concluir o que eu estava falando a respeito da meditação, porque também é muito pertinente. Como eu estava dizendo, Jung estudou os sonhos. Na ausência dos sonhos, ele desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa. A imaginação ativa é uma técnica muito próxima à meditação. E a meditação tem por função, sim, te ajudar na reconexão com um todo maior que é você, sim. É apaziguar, é dar menos voz ao ego falante, loquaz do dia a dia, para te colocar em contato com essa chama interior que você tem. Então, tanto mediação, prescinde, quanto meditação, sim, o Jung era um adepto da meditação. A técnica bem próxima disso se chama imaginação ativa. É uma técnica muito usada pela gente na prática psicoterápica. Regina, essa busca toda, né, dessa psique, segundo Jung, é uma busca por um movimento arquetípico, por uma pulsão, a busca do arquétipo, um movimento arquetípico, não é? Essa busca, não é uma busca arquetípica? Arquetípica. Então, ela, assim, cabe essa busca por ser arquetípica, o caminho, a porta que se abre, que pode se abrir para isso, pode ser a meditação, pode ser uma religião, essa conexão, isso que media, esse religar com o seu eu mais profundo, com o seu eu universal, não é? Ótimo, Mariângela, é isso mesmo. Essa é uma busca arquetípica, e essa busca arquetípica, sim, ela pode ser auxiliada por uma prática religiosa. Uhum. A religião em si, a pessoa pode ser católico, evangélico, budista, pode ser a prática de uma religião auxilia. Assim como também auxilia a prática da meditação, né? Mas, assim, auxilia se tem um movimento de transcendência. Ah, sim. Se tem um movimento de busca. De busca mais profunda. Porque se não transcende, se essa busca através da religião não transcender, então não tem um sentido. Correto? Não tem. Fica meramente uma prática, na religião, especificamente, fica meramente uma transmissão é uma mimetização, né? E a busca do transcendente, ela está longe de ser uma mimetização, né? Então, ela não é fazer tudo que seu mestre mandar, né? Ela seria uma busca infantil. Seria uma busca infantil. Aí cai na visão de Freud. Quando ele mais ou menos. Mais ou menos? Não. Sim, mais ou menos por aí. Tá. Porque daí você fica meio que como uma criança, né? Uma visão
uma criança repetindo as ordens, repetindo a postura paterna, né? Uhum. E não é isso, não é isso. Buscando o pai para aprovação, para perdão. Isso, para legitimar, né? Uhum. Para legitimar. Regina e Davi? Mariana, Fala, Davi. Pode falar, Davi. a fala de vocês duas me fez pensar numa reflexão aqui, e quando a religião ela vira uma forma de controle, né? Que a gente tem aí a religião para religar, independente da orientação religiosa. Mas quando a gente percebe que a religião ela entra nesse lugar de não promover, e sim de Davi, controlar. A gente Davi, consegue. repete para mim. Oi? A partir da fala de vocês duas, me veio uma reflexão. Deixa eu ter que repetir. Espera ela voltar de novo. Regina, tá me Não, de ouvindo? novo, Davi, desculpa. A partir da fala de Tá bom. vocês. Me veio um pensamento, um questionamento sobre a religião. Quando a religião ela não é mais para promover, mas sim para controlar. Como é que a gente consegue identificar isso com relação ao pensamento de um? Então, porque a religião serve muito bem para controlar, né? Aliás, a gente tem visto isso daí cotidianamente, né? O que não tem como a gente identificar assim no indivíduo, né? Até porque o indivíduo ele vai jurar que ele está sendo o mais autêntico possível, né? Mas na verdade, a pessoa perde a espontaneidade, né? A pessoa perde e ela passa a ser o que eu desenvolvi com vocês en passant, o conceito de persona, né? Ela passa a ser realmente uma máscara, realmente um arremedo daquilo que é realidade. Ela passa a não ter voz própria, ela passa a não ter vontades, ela vai fazer, sabe aquela brincadeira de infância mesmo, tudo que seu mestre mandar, né? E o mestre não é o mestre divino, não, é o mestre da terra mesmo, né? Então a gente tem visto aí religiões a serviço da política, religiões a serviço da grana, religiões a serviço de uma série de coisas aí, com um monte de incautos aí achando que estão comprando a sua vaga no paraíso e longe estão disso daí, né? Eu acho um perigo a religião como fonte disso. É um pouco diferente da religiosidade, viu? A religiosidade, o ser se sente conectado ao cosmos. Não sei se eu respondi, Davi. Posso fazer Deu para ter uma ideia. Posso fazer uma intervenção? Regina. Eliana, você vai falar? Claro. Quer falar? Eu espero. Posso falar? Então, tá. É interessante, né? Porque assim, quando você fala, né, de religarem, né, que assim, existem dois conceitos, duas possíveis raízes etimológicas para a religião, né? Religar é uma delas, a questão de religar, e a outra é o religio, né? O religio seria o respeito ao sagrado, né? Uhum. E é interessante observar o que é religião, né? Não na raiz etimológica, mas no sentido humano, né? É símbolo, né? Uhum. Nós somos animais simbólicos. Tudo que nós fazemos é simbólico. O que estamos fazendo agora é um exercício simbólico, né? E nós somos capazes de entender agora, né? Nos compreender através disso por toda, né? Por todo
essa bagagem que vai sendo formada nesse inconsciente, né, como diz Jung, inclusive Nietzsche, né, fala antes mesmo de Jung da questão do inconsciente, né, e tudo isso é uma bagagem de símbolos, né. No final das contas, nós aderimos e nós somos simbólicos em tudo. Então, quando a gente fala de religião, ela é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Religião não é só cristã, islâmica, budista, hindu, espírita, ou seja, ou candomblé, ou umbanda. Existe uma religião da qual todos nós somos adeptos, que chama-se capitalismo. Né? O sim. capitalismo é algo que domina, né? Domina todo o nosso simbólico. Nós não conseguimos pensar em nada fora da categoria do capitalismo. Né? Nós não conseguimos pensar num mundo sem dinheiro. Nós não conseguimos pensar num mundo que não seja desigual. Nós não conseguimos. E a competição, então, é sempre essa coisa de competição, é sempre essa meritocracia, tudo é sempre voltado para isso. Né? E aí, nesse sentido, é que essa libertação desse simbólico, eu acredito que seria muito importante, até para que se reconstrua novos simbólicos. Né? E aí, quando você coloca como o caminhar da psique como algo teleológico, às vezes eu vejo, pelo menos, muito mais como algo caótico. Né? Sem dúvida. E essa busca por algo, né? Essa busca por algo maior, no sentido agora assim de religar a esse contexto ancestral não ancestral, talvez mais assim, todo, né? Agora eu vou usar Nietzsche, que é esse novo infinito, né? Que é a totalidade, é algo muito mais interessante. É uma proposta que pode nos levar a algo novo de verdade e não essa replicação que o sistema faz, as religiões fazem, a replicação do mesmo. Né? Tá. E aí, nesse sentido, que eu te pergunto, né, nessa formação, porque existem esses arquétipos, segundo Jung, né? E eu acredito que este arquétipo, né, vamos chamar ele de solidário, empático, ele é muito forte. No entanto, nós vivemos num sistema que combate ele. Né? Combate sempre, inclusive nas religiões, nas igrejas, né? Que é sempre aquela questão individual. É isso que eu queria colocar essa pergunta para ti, já emendando nessa questão aí de religiões e dogmas, né? Ampliando o sentido disso. Encerro. Então, o que, como você disse, né? O nosso caminhar e está caótico mesmo, né? Mesmo teleologicamente, a gente tendo um fim, podendo caminhar tendo a psique, segundo Jung, caminha necessariamente, ela busca uma conclusão, ela busca um todo maior, mas o caminhar é sim caótico, né? Eu acho que isso daí ocorre, né, reverendo, porque a gente está vivendo numa civilização muito sombria. Sombra é um outro conceito junguiano, né? O nosso lado menos nobre, o nosso lado mais egoísta, o nosso lado mais ciumento. Isso aí está muito difícil de nós reconhecermos em nós mesmos, né? Então, essa nossa sombra está sempre projetada no outro, né? Então, é o outro que é criminoso, é o outro que é o anticristo, é o outro que é o comunismo. É muito difícil eu reconhecer as minhas limitações. Mais fácil eu reconhecer as limitações do outro, do ser que está do meu lado. Então, à medida que eu não reconheço essas limitações em mim,
o meu outro, que antes, né, era um companheiro de jornada lá, que nos primórdios da humanidade dividia a taça comigo, agora passou a ser meu competidor, né? Como você mesmo disse, a religião que todos nós professamos, que é o capitalismo, né? Essa marca assim do indivíduo, né? Não o indivíduo do indivisível, como Jung dizia, mas do egoísmo, né? Sou eu e tudo é legítimo em meu nome, né? Eu tudo posso, eu tudo quero. E isso daí passou a ser, acho que uma marca entre nós, e isso tem nos afastado dessa religião num sentido mais amplo, nessa busca da fraternidade, do companheirismo, do encarar o outro como meu parceiro de jornada, simplesmente não como meu adversário, né? Acho que é por aí. Deixa eu interromper um pouquinho. Regina, essa colocação sua, eu acho que contemplou, eu sinto, né, na minha percepção, que contemplou a colocação do Paulo, mas teria muito mais componentes para a gente estar caminhando numa direção especificamente sobre a questão da simbologia e sobre a questão também do capitalismo, talvez. Mas eu gostaria agora de passar a palavra para a Eliana Laluce, para que ela fizesse a colocação dela e a gente continuasse a partir dessa colocação. Por favor, Eliana. Eu percebo, né, o meu estudo do Jung ainda é muito pequeno, mas li alguns livros e me admira e me atrai o pensamento dele, e eu percebo que quando ele coloca como tarefa da existência humana atingir a totalidade e esse processo de autoconhecimento na expansão do ser até chegar a uma integralidade com o universo, eu vejo não sei se um descompasso ou uma incongruência com aquilo que as religiões professam e nos direcionam, né? Onde muitas vezes a gente vai pontuando muito do que estava no passado, sabendo que a evolução se dá, é necessário a evolução, e aí, assim, o passado se torna um lugar de permanência e não apenas um lugar de referência para que a gente possa pensar como chegar a essa individuação, como fazer para nos tornarmos mais humanos, mais sensíveis à cooperação, né? Não apenas como uma maneira de fazer frente ao capitalismo, mas como uma maneira de integrar realmente uma sociedade que carece muito dessa compreensão. Então, me parece uma busca, ou melhor, eu até anotei aqui, uma questão muito mais do como nós vamos corresponder a nós mesmos e às nossas expectativas, não egoisticamente, mas compreendendo-se como humano, e como aproveitar esses ensinamentos, né? Como chegar nessa maturidade que permite essa abertura. Não sei se tem um como, mas gostaria de pensar sobre, que você comentasse sobre. Eu posso só fazer não sei se é um acréscimo ou se é alguma coisa. Eu acho que tudo isso, assim, o princípio, talvez, de todo esse caminho, né, para lidar com essa coisa caótica, talvez se inicie nas nossas carências, né? Sim, quando nós não olhamos para esse aspecto que nos falta, as coisas que nos faltam, ou aquilo que não resolvemos enquanto
seres que estão em busca ou carentes de algo, né? A gente vai ter que olhar para as carências primárias, talvez, e se a gente não olha, assim, as nossas sombras, elas se sobrepõem. Esse aspecto sombrio, não é, Regina? Quando a gente não olha para essas carências, a nossa sombra se sobrepõe. E com essa sombra sobreposta, isso impede esse caminho de transcendência ou de busca, de conexão com esse todo, com essa espiritualidade. Aí eu penso que tudo volta ao princípio, não é, Regina? Tudo volta ao princípio. Quer dizer, quando a busca vem de você para com você mesmo, nos seus vazios interiores, né? Onde isso tem um propósito maior, que é você transcender esses vazios e se tornar um todo, se conectar com aquilo que está além de você mesmo, não é isso? Faz sentido isso que eu estou falando? É muito filosófico, assim, essa reflexão muito filosófica. O seu som tá mudo, tá mudo. Meu som? Agora abriu. Abriu? Abriu, Maria Ângela? O meu Sim, fechou. Posso falar? Abriu. Estamos te ouvindo, Regina. Pode falar, por favor. Sim. Posso falar? Viu, Maria? Pode. Maria Ângela? Tá ouvindo? Agora tô. Aí. Viu, Maria Ângela? Não acho filosófico, não. Eu vou citar. Nossa, a pergunta da Eliana é muito complexa, né? Como é que a gente vai fazer essa jornada? Se isso daí é tão artesanal, tão feito a um, né? Mas eu vou citar a doutora Anísia da Silveira. A doutora Anísia da Silveira foi uma brasileira, uma psiquiatra carioca, e que é responsável pelo Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, e que ela era uma grande estudiosa do Jung, foi a nossa precursora, né? E ela falava, recolhendo as nossas projeções. Então, o que significa isso? Significa que tudo que é meu e que não é aceito como meu está no outro. E daí, tanto eu posso projetar selfie, como os outros são melhores, tudo que é de melhor está no outro, eu sou muito pior do que todo mundo, como eu posso projetar a sombra. E o que eu menos projeto é selfie, né? O que eu mais projeto é sombra. Tudo que é de ruim está no outro. Então, como eu trilhar um caminho mais fraterno seria eu recolhendo essa projeção, entendendo que o que é meu, e isso não me torna menor do que ninguém, só me torna eu mesmo, que o outro também vai ter sua problemática, sua dificuldade, porque isso é imperativo do ser humano, né? Ser imperfeito. Nesse recolhimento de projeção, daria uma possibilidade de uma convivência mais fraterna entre os homens. E também o desenvolvimento de um pouco de tolerância, né? Tolerância, não autoindulgência, né? Eu desculpo tudo que é meu e nos outros eu castigo. Castigo o que eu penso, castigo o que eu falo, mas para mim eu sou autoindulgente. Não, tolerância mesmo, comigo e com a outra pessoa, né? Eu penso que a gente teria um pequeno caminho andado, recolhimento de projeções e um pouco mais de tolerância.
Aí entra um pouco a religião, né? Ou melhor, o pensamento cristão. A religião, a religiosidade, qualquer coisa que nos lembre que nós somos humanos, né? E que tem fatores que são maiores passa pela própria aceitação da nossa condição humana, né? Sabe, porque, às vezes a gente esquece que a gente tem a condição humana, né? Às vezes ou eu me trato, ou eu espero que os outros sejam deuses ou semideuses, né? E não somos só homens, né? Sim. Deixa eu fazer uma interferência agora, só para contemplar. Tá travado. Tá travado. Francisco travou. Mas O vídeo do Kiko travou. Travou. O áudio também. Francisco, se estiver ouvindo, sai, entra de novo, que você travou. Regina, achei maravilhosa a Enquanto ideia de recolher as projeções. Achei um caminho extremamente gentil e corajoso até, porque não é fácil, né, vamos colocar aqui a pergunta recolhê-las. do Odair. O amadurecimento passa pelo recolhimento das projeções, né? Uhum. Gostei Quanto muito. mais maturo a gente fica, menos a gente projeta, né? Veste a carapuça. O seu. E mais paz se sente, né? Porque não precisa invadir ao outro e posso me preservar também das invasões, né? Pois é. Vamos colocar aqui a pergunta do Odair, Amém. tá? A questão da vaga no paraíso que foi falada, como Jung interpretava a vida, deve ser como Jung interpretava a vida após a morte. Chegou a refletir sobre isso? Posso responder, pastor? Reverendo? Fica à Posso? vontade. Fica à vontade. Ele não falou, não tem, do mesmo jeito da mediunidade, ele também não falou nada especificamente a esse respeito. Quem falou bastante, inclusive trabalhou com sonhos de pacientes terminais, foi uma discípula dele e colaboradora chamada Marie-Louise von Franz. Ela trabalhava com pessoas que estavam terminais, nos seus momentos terminais. Então, eles também trabalhando em conjunto, eles viram que essa interrupção de tempo, quem faz é a consciência. No inconsciente não existe nenhum determinante para a interrupção de tempo. Por isso que o inconsciente do Jung é definido como atemporal, amoral, ou seja, sem noção de tempo, sem noção de moralidades, sem noção de espaço, mas especificamente falando assim, existe ou não existe vida pós-morte, a gente nunca vai encontrar uma fala do Jung nesse sentido em específico. Pronto. Bacana. Será que o Francisco vai conseguir voltar, Maria Ângela? Deixa eu dizer, o Francisco, ele está com um problema lá no computador, lá na outra sala, e ele acho que era bom ele vir para cá, mas o meu celular, ele já faz aí a questão dele, tá? Peraí, espera um pouco aí, deixa eu... Espera só um pouco, gente. Não vai ter outro jeito. Eu já fiz isso com o Paulo uma vez. Você tem que sentar aqui, ó. Senta aí. Peraí. Bom. Peraí que eu tô... Peraí que essa câmera aqui. A Ilusão Juncal colocou aqui, ó. Deixa... Gente, nós estamos tudo depois do Zenta, né? A gente está no Zenta. Deixa eu perguntar sobre a produção de hoje em dia. Estamos vendo muito
que a busca da perfeição, que é a busca da perfeição. Todos são melhores que eu. E aí a busca por saber mais, aparecer mais ou não se achar capaz. Você está me ouvindo? Pode falar sobre isso? Está mutado. Está mutado. Posso? Não está mutado não, Francisco. Estamos ouvindo vocês. Se você quiser já falar só a sua questão, aí a Regina já aproveita e emenda aqui com a questão da Está me Heloísa. ouvindo? Perfeito, Francisco. Pode falar. Não sei o que aconteceu, o meu notebook apagou e não acende mais. Bom, Acontece. mas eu não sei o que aconteceu nesse tempo aí. Agora eu me perdi um pouco. Então, Continua a conversa. Posso e aí responder? eu entendo o que está acontecendo e a gente vai dando continuidade. Posso eu responder para a Lulu? Fica à vontade. Ô, Lulu, é o seguinte, ó. O problema todo está nesse mostrar. Eu querer saber mais, eu querer ser melhor, não tem problema nenhum. Aliás, é uma meta mesmo. Até o Dalai Lama que fala, né, que espiritualidade seria isso, né? Seria eu cada dia ser melhor para a pessoa que está do meu lado, né? Sem buscar outros tipos de recompensa. Mas o problema é esse, né? Eu buscar ser melhor para competir. Como eu disse anteriormente, o outro deixa de ser meu parceiro de jornada para ser meu concorrente. Então, esse negócio de eu sei menos que o outro, eu não sei tanto quanto, essa a problemática, né? O meu metro, a minha régua sou eu mesmo, né? Teria que ser eu mesma. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, por meu esforço, minha busca, meu querer, inclusive, né? Então não tem nada errado em você se melhorar, aperfeiçoar, saber mais, melhor, etc. Tal. O problema é quando você deixa de ser a sua própria régua, né? E passa a se medir com a régua do outro. Aí você compete, aí você se acha ou muito melhor ou muito pior. Daí você vira aquele caos aí que a gente estava falando antes. Deixa eu voltar um pouco. Eu perdi um pouquinho daquilo que foi falado, mas quando deu problema no computador, eu ia dizendo uma coisa. Eu não sei, acredito que isso não foi falado. Duas pessoas perguntaram, uma foi a Liliana e uma outra pessoa, sobre duas questões importantes, e eu acho que seria interessante a Regina falar alguma coisa disso antes do final da live. Uma questão, o Jung falou alguma coisa sobre vida depois da morte? Eu fiz um curso, não falou nada? Não. Deixa eu só colocar essa questão. Eu fiz um curso com o Roger Uger, que é um inglês que escreveu bastante sobre terapia de vidas passadas. Ele lançou uma polêmica no curso, aqui quando ele veio para o Brasil, e eu fiz esse curso com ele, de que o Jung escreveu algumas coisas sobre reencarnação e a família boicotou os textos. Você já ouviu falar alguma coisa em relação a isso, Regina? Não. Que a família, não vou usar o termo boicotou, mas a família do Jung sempre foi muito cuidadosa quanto às obras dele. Tanto é que a gente teve o famoso Livro Vermelho só traduzido há poucos anos atrás. E agora, precisamente, esse ano vai ser traduzido, então, em 2 volumes, o Livro Negro. O Livro Negro, vou explicar desde já, porque parece assim um livro negro, nossa, é porque ele é escrito naqueles cadernos que tinham a capa preta, sabe? Então, por isso que virou o Livro Negro, né? Mas não tem nada de outras coisas mais. Está saindo a tradução agora, né? Então, o que eu disse eu tinha respondido já anteriormente,
que o Jung diga assim, olha, reencarnação, vida após morte, esta religião ou aquela religião, nas obras dele você não vai encontrar. Agora, essa pessoa traz para nós o seguinte, mas podem não estar todas traduzidas. Podem não estar todas traduzidas, entendeu? E nem também no alemão também parece que não tem nada semelhante. Então, eu vou dizer, vou retificar minha resposta e dizer, naquilo que é traduzido para nós hoje, não fala. Agora, o Roger Winkler aí pode ter outras fontes, outras coisas assim, mas que tenha aqui traduzido para o português, não. E as narrativas transpessoais do Memória, Sonhos e Reflexões? Não são indicativos de que ele acredita em alguma coisa depois da morte? Não, com certeza, que tem vida após morte, ele foi categórico em dizer que sim, tanto é que ele vai colocar que esse imperativo de término de tempo, quem coloca é a consciência. No inconsciente não existe nenhum demarcador indicando que existe essa parada no tempo. Eu estava lembrando agora há pouco que por isso que o inconsciente para o Jung é amoral, atemporal, a tudo, entendeu? Porque inconsciente e mundo, inconsciente e cosmos, é tudo uma coisa só. Vem daí a própria noção de inconsciente coletivo, né? Então, sim, que existe alguma coisa que perdura essa noção de tempo e espaço, isso ele afirmou. Agora, ele não fala se é vida no outro planeta, isso ele não fala, não chegou porque aí. Seria uma colocação teológica, né? Seria uma colocação teológica e da parte da gente uma inferência, se a gente falasse, ele falou isso. Não, ele não falou. Ok, Regina, acho que foi muito importante essa colocação, eu fiz questão de fazer essa pergunta para você. E a outra pergunta... Só uma questão, seria uma colocação teológica? Não seria só um olhar de ciência sobre a questão que ainda é um mistério? Então, eu acho que vai depender do ângulo que você olhar, né? Porque pode ser, sim, uma questão de ciência, de um progresso, de um avanço de ciência que a gente vá fazer, vá ter outra noção das coisas, vai ter uma limitação menor, né? Mas pode ser, sim, alguma coisa do âmbito da teologia, sim, vida pós-morte, né? Acho que desde o ângulo você pode ter duas visões. Eu estou vendo que o reverendo Paulo está querendo fazer uma pergunta, mas eu vou complementar, porque eu acho que essa colocação da Eliana está no caminho do que é pertinente. Porque a outra pergunta era assim, Jung trouxe uma ponte, ou inaugurou uma ponte de reflexão entre a ciência e a espiritualidade? Claro. Então, com certeza, de alguma forma você já disse isso, mas então aí a questão também do transcendente, essa percepção do Jung pode ser nessa direção. E o que a Eliana falou, necessariamente não precisa ser uma percepção e uma colocação teológica, mas também pode ser uma colocação a partir da percepção de ciência, mas a percepção de ciência do Jung é um pouco diferente de outras linhas que a gente vê dentro da psicologia ou mesmo dentro da psicanálise. Porque ele na hora que ele diz assim, eu sei, ele está acreditando numa intuição profunda, e que não é nem anticientífica, nem científica, mas é real. Então, nesse sentido, eu acho que o Freud inaugurou um caminho de reflexão e realmente toda a obra dele compõe um caminho
de aproximação entre a ciência e a espiritualidade. Quando ele diz eu sei, ele está dizendo assim, eu sinto. Não é? Não é isso? Na verdade... Eu sinto Deus, eu sei Deus, eu sinto. Mas daí a gente precisa lembrar assim, lembra das 4 funções de orientação da consciência que ele coloca? Pensamento, sentimento, sensação, intuição. Então ele está colocando eu sei, com o pensamento. Eu cheguei através do pensamento, através de inúmeras aporias, becos sem saídas que eu cheguei, que existe algo além do que isso daí pode chegar, né? Então I know, eu sei. Agora, com certeza, ele inaugurou, sim, um diálogo entre a ciência, a fé e a ciência. Tanto é que ele dizia que o mito da vida dele era equacionar a ciência e a fé. Isso é textual dele, em Memórias, Sonhos e Reflexões. Esse livro é maravilhoso. Reverendo, quer fazer uma colocação? É um livro que tem que reler, ficar relendo. Não sei se seria válido, mas vou tentar, eu vou ser mais sucinto aqui, eu vou falar alguma coisa em questão à teologia, mas não vou falar. O que eu acho bastante interessante nessa coisa que a gente estava falando agora, né, que remete àquele sentimento de imensidão oceânico, né, que Jung fala. E aí, quando você fala do atemporal, né, isso me remete a Santo Agostinho, no capítulo 11, quando ele vai dizer que tempo, né, é uma coisa, eternidade é outra, são coisas totalmente diferentes, né? E aí, quando nós pensamos vida após a morte, e aí, assim, dentro da tradição cristã, dentro da tradição islâmica, é visto como o paraíso. Então, a vida após morte seria a eternidade. Mas isso não existe, porque na eternidade não existe após, e não existe antes. Isso colabora um pouco com essa fala. Era só esse comentário que eu queria fazer. É isso daí. Eu tenho lido Santo Agostinho, reverendo. O Jung cita demais, né? Aliás, o Jung cita Nietzsche, que o senhor já citou, cita Santo Agostinho, que acabou de citar. E eu agora estou fazendo uma empreitada através dos ditos filósofos. Aí estou lendo Santo Agostinho de novo. É isso mesmo, é o finalzinho do livro dele, né, do Confissões, né, são os livros finais, né, que ele vai falar sobre o tempo, magistralmente, né. O que a minha percepção agora é assim, esse caminho, essa live de hoje gerou uma reflexão muito profunda. Eu estou com um sentimento assim de profundidade mesmo. Só que a gente está chegando no final, né? Temos mais 10 minutos. Então eu gostaria agora que cada um falasse um pouquinho a sua percepção de como que foi esse bate-papo com a Regina Furigo sobre Jung e a espiritualidade, cada um falasse um pouquinho, e depois a Regina finaliza falando e a gente finaliza a live a partir da conclusão dela. E antes de qualquer um falar, a semana que vem a live vai ser sobre candomblé, tá? A Eked Eliandra, que vai estar conversando com a gente sobre candomblé. Eu acho que não foi hoje, o Jung estudou muitos símbolos, não só os símbolos cristãos, mas outros símbolos também. E talvez teria alguma coisa para ser falado, não sei se a Regina poderia estar depois concluindo e falando um pouquinho da simbologia da Umbanda e do Candomblé a partir de uma percepção de Jung. Mas eu deixo para você depois na sua conclusão. Então agora, por favor, Davi, faz o seu fechamento, por favor, Davi. Bom, o que eu pude interpretar com o nosso diálogo de hoje, né, é que
eu consigo entender que Deus é um arquétipo principal, e a gente vai ter várias leituras disso, conforme a sua cultura, né? Cada um vai ter a sua forma de compreender esse Deus, esse místico, esse algo aí que a gente sabe que existe, mas não dá para explicar, só sentir. E eu sou devoto do Sutra de Lótus, eu sou budista, e no Sutra de Lótus, que foi escrito há 3.000 anos atrás, o Buda, ele fala que a pessoa, ela vai ter várias interpretações para interpretar esse sagrado, esse divino, né? Isso vai mudando conforme o tempo que se encontra. Então, acho que quando Jung fala desse arquétipo, né, eu imagino que ele tem várias máscaras. É como o mitólogo Joseph Campbell fala, né, que Deus aí teria várias máscaras, né, conforme a cultura. Então, eu consigo entender pelo nosso diálogo de hoje que é uma questão mais de respeitar o que é diferente, porém está todo mundo conectado nessa energia suprema aí que a gente não consegue dar um nome, ou tem vários nomes. É isso. Obrigado, Davi. Por favor, Eliana, complementa aí e fala um pouquinho do que você está sentindo, do que foi para você essa live. Eu agradeço a partilha e penso que poder crescer a cada dia, buscando não só, né, naquilo que a gente lê, mas naquilo que a gente ouve de quem lê e quem aprende, faz muito sentido. E é só isso que eu quero dizer. Eu agradeço, agradeço, agradeço. Muito obrigado, Eliana. Agora, Maria Ângela, por favor, faça as suas colocações finais. Eu tenho muito a agradecer, assim, muito bom rever Regina, ouvir você falar, e aí passa tantas memórias, né, na cabeça, tantas lembranças, me deu vontade de reler o livro, Memórias e Sonhos e Reflexão, já li muitas vezes, e estou muito agradecida mesmo, acho que é um sentimento de gratidão, né? De gratidão e de, assim, como esse assunto, como falar de Jung, é algo que instiga a gente, assim, é instigante, né? Eu acho que é uma busca mesmo profunda, né, ao encontro de si mesmo e daquilo que representa, né, essa transcendência. Então, eu estou muito agradecida, né? Que bom. Foi muito bom mesmo. Beijo. Então, antes da Regina finalizar, o reverendo Paulo pode fazer as suas colocações. Reverendo, por favor. Regina, muito obrigado pela explanação. Eu sou um curioso de várias coisas, inclusive a Heloísa colocou aqui que o reverendo vai acabar estudando psicologia, né? Heloísa, olha, é difícil porque eu já desisti da área acadêmica, eu desisti do mestrado. Já estudei, né, como módulos dentro de teologia. Eu parei com a minha área acadêmica, eu ia até fazer mestrado em ciências da religião, tinha o meu coordenador, não, mas eu tinha que escolher entre fazer a pastoral da terra e ir para o mestrado. Eu achei melhor ficar na pastoral da terra, mas eu gosto muito de estar discutindo várias questões. Recentemente comecei a fazer um curso de mandarim também. E aí, quando eu vou falar sobre teologia, misturo psicologia, até física, eu misturo nisso. Então, eu acho que foi bacana que a gente pôde explorar um pouquinho mais. Como disse aqui a Liliana Carvalho, né? Parabéns pela live, é sempre pouco tempo. Agradeço muito a sua presença, da Eliana, da Lúcia aqui também, Maria Ângela e o Davi Moreira. Um grande abraço a todos e até o próximo Atapapo. Obrigada. Por favor, Regina. Bom, gratidão que a Maria Ângela falou, gratidão eu tenho por vocês todos, tá? Por mim, por me receber como pessoa e principalmente por receberem o Jung, né?
O Jung, sem falsa modéstia, mas ele é fundamental para a gente compreender a pessoa, compreender as questões da mente, compreender as questões da humanidade em geral. Então, muito obrigada, né? A respeito da espiritualidade, eu espero ter, se não ficou de todo claro, mas ficou pelo menos sentido, né? No sentido de sentimento mesmo, de que alguma coisa existe, né? Alguma coisa existe que eu tenho que me dedicar a buscar isso daí, né? E para atender um pedido aí do Kiko, que me pediu para falar sobre Umbanda, Candomblé, eu vou dizer assim, eu estudei a minha vida inteira um monte de mitologia grega para compreender deuses, histórias, tempos, porque tudo isso, como o reverendo falou, faz parte do nosso simbólico. Agora, nós temos no Brasil uma mitologia tão rica quanto é a mitologia grega, né? Que é a mitologia trazida, vinculada através da Umbanda, através do Candomblé, são coisas que se abrasileiraram e tomaram uma característica muito brasileira, muito nacional. Então, além de uma religião, né, nem entro no mérito, mas é um sistema de crenças e tem uma mitologia tão rica quanto a grega, quanto a egípcia, quanto outra mitologia qualquer de outras partes do mundo. Então, já estou fazendo propaganda para a próxima live de vocês, tá? Vale a pena assistir, vale muito a pena. Muito obrigada para vocês, boa noite e até uma próxima. Beijo, beijo para todo mundo. Beijo, Eliana. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Paulo.